Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática direcionada, como sempre, para os concursos lá de Alagoas, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Tudo bem assim? Esses dois concursos vão ocorrer em agosto, será a mesma banca, CESP e SEBRASP. Se você vai fazer os dois concursos e tem dúvida nos conteúdos que estão presentes, ou se você vai fazer só PM e ainda tem dúvida, aqui na descrição do nosso vídeo tem um link para análise do conteúdo programático da Polícia Militar e análise do conteúdo programático do Corpo de Bombeiro. Se você, durante os seus estudos, tiver dúvida das questões e das aulas que estão presentes ou não na PM ou no Corpo de Bombeiro, as playlists estão organizadas da seguinte maneira: Questões PM 2021, aquele assunto só é da PM. Questões Corpo de Bombeiro 2021, aquelas questões servem para o Corpo de Bombeiro. Alguns vídeos vão estar nas duas playlists, algumas aulas vão estar nas duas playlists, porque são conteúdos que pertencem aos dois conjuntos, aos dois concursos. Tudo bem assim? Então vamos iniciar a nossa aula, que vamos falar de progressão aritmética. Mas antes, importantíssimo que você se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo com seu amigo e deixe sugestões de aulas, de solução de questões que você queira que a gente faça. Tudo bem assim? Então vamos lá, progressão aritmética. Quando a gente está falando de progressão aritmética, estamos falando de uma sequência de números, que essa sequência de números vai obedecer a um padrão, e esse padrão é chamado de PA, que é a abreviação de progressão aritmética. E o próximo termo eu vou adquirir somando o anterior, o mesmo número. O próximo termo será o anterior somando esse determinado número. E esse determinado número a gente chama ele de razão. Esse número ele tem que ser sempre o mesmo. Em nenhum momento ele pode ser alterado, ou seja, ele tem que ser constante, como diz a definição. Tudo bem? Observe aqui alguns exemplos. No exemplo número 1, eu tenho 3, 6, 9, 12... Consequentemente, isso é uma PA, professor? Sim, porque observe que o próximo termo é o anterior mais quanto? 3. O próximo termo é o anterior mais quanto? 3. Consequentemente, o quinto termo seria 15. Em seguida, seria 18. E assim sucessivamente. Com isso, observe que eu posso dizer que a razão dessa progressão é quanto? É 3. Segundo exemplo. Observe o segundo exemplo. 20, 25, 20, 15, 10. Aqui seria o 5. E assim sucessivamente. Aí você vai dizer, professor, mas a definição não está dizendo que vou ter que somar um número? Aí eu estou subtraindo. Se você prestar atenção no que diz a definição, o próximo termo será o anterior mais uma determinada razão. Nesse caso, a razão vai ser quanto? Menos 5. Então, observe, eu vou pegar o 25 e a ele eu vou somar quanto? Menos 5. Quando eu fizer esse jogo de sinal, vamos ficar com 25 menos 5, ou seja, 20. Então tem que estar bastante atento a esse detalhe também, porque o aluno ele pensa que a progressão aritmética ela só será crescente. Ela pode ser de três maneiras: crescente, como o primeiro exemplo aqui, decrescente, como o segundo exemplo, e ela pode ser constante, como o terceiro exemplo. Como assim constante, professor? É o mesmo número em todos. Assim como a definição constante de razão, que é o mesmo, a definição constante dessa progressão aqui é que todos os termos serão iguais. E qual é a razão dessa progressão, professor? Progressão não tem sempre que somar um número? Sim, sempre tem que somar um número. E nesse caso do terceiro exemplo, esse número será o quê? O zero. 7 mais 0 é 7, mais 0 é 7, mais 0 é 7. Então estou somando um número, só que o número que eu estou somando é o número zero. Tudo bem assim? Para a gente calcular alguns elementos da progressão aritmética, a gente precisa saber algumas fórmulas. Além de saber as fórmulas, um ponto importantíssimo é a nomenclatura dessas fórmulas. Tem muitos alunos que sabem as fórmulas memorizadas, mas a nomenclatura eles se esquecem e isso fica muito confuso. Eu vou ter duas fórmulas. Qual é a fórmula? A fórmula do termo geral, que é essa, e a fórmula da soma dos termos de uma PA. Essa fórmula do termo geral ela me permite descobrir a posição do termo, a quantidade do termo e a razão da progressão, dependendo das informações que a questão nos der. E a segunda fórmula é para descobrir a soma de todos os elementos, o A1 mais o A2 mais o A3 e assim sucessivamente, certo? Então observe que o AN ele representa a posição do termo e o seu valor, a sua representação. O N na nossa fórmula, que é esse camarada aqui, ele vai representar a quantidade de termos daquele intervalo que eu estou analisando, ou até a própria PA por completo. A razão já foi debatido, ele é representado por R. E o A1, ele vai ser o primeiro termo. Observe esse exemplo que temos aqui, que é o mesmo anterior. 3, 6, 9, 12, vamos colocar aqui, seria o 15, e assim sucessivamente. A razão dessa progressão é 3. Cada termo dessa progressão ele vai receber um nome. O primeiro ele vai ser o A1, o segundo ele vai ser o A2,
o terceiro ele vai ser o A3, o 12 o A4, o 15 ele vai ser o A5, que eu poderia chamar qualquer um desses termos aqui de AN. O AN seria quem? Ele poderia ser o 1, poderia ser o 2, poderia ser o 3, poderia ser o 4 e poderia ser o quinto termo, né? Como, por exemplo, se eu dizer o AN, o A5, ele vai ser igual a 15. Então perceba que esse número aqui de baixo, o 5, ele vai dizer a posição do meu termo, e esse número aqui vai dizer o valor do termo, ou seja, posição e valor do termo. Tudo bem assim? O meu N, ele vai ser a quantidade de termos que eu estou analisando ou da própria PA por completo. Observe que, quando eu olho para esse meu exemplo, N vai ser igual a quanto? N vai ser igual a 5. Por que N vai ser igual a 5? Porque eu tenho 5 termos que eu estou analisando. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem assim? R, obviamente, será a razão. E o A1 será quem? O A1 será o primeiro termo. No caso, o 3. Tudo bem? Isso mesmo se aplica para os elementos da soma da progressão. A única coisa que difere é o SN, que o SN ele é a mesma coisa que a soma. SN é a abreviação de soma de N termos da progressão. O A1 já sabemos quem é, o AN vai ser a posição do termo e o N vai ser a quantidade de termos. Vamos fazer uma aplicação dessa fórmula aqui rapidinho. Ó, se eu quisesse saber a soma da minha progressão dos 3 primeiros termos, ó, a soma dos 3 primeiros termos vai ser 3 mais 6 é 9, 9 mais 9, 18. Tá, mas vamos fingir de conta que a gente não sabe. Eu tenho que aplicar a minha fórmula. Aí eu vou lá, ó, a soma da progressão vai ser o primeiro termo, o AN, que é quanto? 3, mais o N, que vai ser o 9, ou seja, a posição do último termo, vezes a quantidade de termos que eu quero somar, que é quantos? 3, que eu quero somar do primeiro ao terceiro. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. 9 mais 3 será igual a 12. O 12 eu posso fazer a simplificação com 2. E 6 vezes 3 vai dar 18, que foi o que a gente já sabia. Ó. 3 mais 6 é 9, 9 mais 9, 18. Tudo bem assim? Professor, essa nomenclatura está tranquilo, não tem nenhum problema, certo? O problema é quando eu vou olhar a questão CESP, aí embanana tudo. Observe esse exemplo. Temos aí o seguinte, ó, encontre o 15º e a soma de todos os termos da PA, menos 6, menos 2, 2, para N variando de 1 a 15. Ou seja, essa progressão aritmética ela vai ter 15 termos, do primeiro até o 15. Essa expressão aqui está dizendo que a progressão parte do primeiro termo até o 15º. Então, para encontrar o 15º termo, eu tenho que aplicar essa fórmula, né? A fórmula do termo geral, onde o AN será igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Tudo bem? O A1 já sabemos que é quanto? Menos 6. O N sabemos que é quanto? Que é 15. O 1 a gente vai repetir, que é o da fórmula. E o resto não sabia a razão. Como é que eu vou descobrir a razão, professor? A razão, para você descobrir de uma progressão aritmética, basta fazer a subtração de 2 termos adjacentes, 2 termos que estão próximos. Veja esse exemplo aqui. Se eu tiver essa progressão, está óbvio que ela cresce de 2 em 2, logo sua razão é 2. 6 menos 4 é 2. 10 menos 8 é 2. 4 menos 2 é 2. Consequentemente, eu posso fazer a mesma coisa para cá. Menos 2 menos 6. Com muito cuidado no jogo de sinais, tudo bem? Esse jogo de sinal aqui vai dar mais. Menos 2 mais 6, eu vou ter 4. Consequentemente, a razão dessa progressão será 4. Ok? Vamos fazer os cálculos. Vamos ficar com 14 vezes 4. 14 vezes 4. Vamos fazer a multiplicação aqui. 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 1 é 4, mais 1, 5. Então, vou ficar menos 6 mais 56. Ou seja, 50. O termo que está na posição 15ª, ou seja, o A15, ele será igual, ele será igual a 50. Tudo bem assim? Aí agora eu tenho que fazer a soma desses elementos, aplicando a fórmula da soma dos termos, onde eu vou ter que o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Vamos fazer a substituição. O A1 é quanto? Menos 6. O AN, acabamos de descobrir, 50. O N é a quantidade de termos, 15. Tudo isso dividido por 2. Vamos ficar com 54 vezes 15 dividido por 2. Posso fazer a simplificação aqui antes. 54 dividido por 2 vai dar 27. 27 eu multiplico com 15. Concorda?
27 vezes 15, 5 vezes 7 é 35, fica 5 sobre 3, 5 vezes 2 corresponde a 10, mais 3 é 13, e toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio número. Fazendo a adição, a gente chega no resultado de 405. Tudo bem assim? Então a soma de todos os termos vai ser 405, e o termo na posição 15ª será 15. Professor, como é que aparece isso em questão CESP? Vamos dar uma olhada em questão CESP e vamos ver uma questão que foi desse ano. Certo? Questão da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Observe o que a questão fala. Diz o seguinte, ó, em uma operação da PRF foram fiscalizados 20 veículos automotores até o fim da primeira hora, 60 veículos automotores até o fim da segunda hora, 120 até o fim da terceira, 200 até o fim da quarta e 300 até o fim da quinta. O padrão numérico se manteve até o fim da 10ª hora, quando então não foi mais fiscalizado nenhum carro. Considere a situação hipotética. Mais de 550 veículos terão sido fiscalizados até o fim da 7ª hora. Então vamos observar aqui, ó. Na primeira hora foram fiscalizados 20 veículos, na segunda hora 60, aumentou quantos veículos? 40. Na terceira hora 120, aumentou quantos veículos? 60. Depois 200, aumentou quantos veículos? 80. Depois 300, aumentou quantos veículos? 100. Observe que o número de veículos que está sendo aumentado é de quanto? De 20 em 20. Por quê? Na primeira aula aumentou. Na primeira hora foram fiscalizados 20. Na segunda hora foram fiscalizados 60. Porque esses 60 ele está contando com os 20 de trás, certo? Na terceira hora foram fiscalizados 120, porque ele está contando com as 2 horas anteriores. Mas a cada hora foi aumentando quantos carros? A cada hora foi aumentando 20 carros. Observe que 40 para 60 é 20, 60 para 80 é 20, 80 para 100 também é 20 e assim sucessivamente. Aí estamos aqui na quinta hora, certo? Na sexta hora ia aumentar quantos carros? 120. E na 7ª hora ia aumentar quantos carros? 140. Mas no total seria quantos? Observe esse padrão aqui, ó. 60 será a soma desses dois aqui, ó. 100 será a soma desses 120, será a soma desses dois aqui, ó. Concorda? 200 será a soma desses dois aqui, certo? Consequentemente, o número que vai estar aqui, ele tem que ser a soma de quem? Tem que ser a soma desses dois aqui, ó. 300 mais 120, que vai dar quanto? 420. Isso foi na sexta hora. E na 7ª hora eu tenho que somar 420 mais quanto? Mais 140, que vai dar 560 veículos. E a questão está dizendo mais de 550 veículos. Verdadeiro, mais de 550 veículos. Observe que é uma questão que nem foi necessário utilizar a fórmula, certo? Só bastou você escrever os números e foi uma questão da Polícia Rodoviária Federal desse ano 2021, tudo bem? A grande chave dessa questão é você perceber que o número que estava crescendo era o número de carros que estavam sendo avaliados por hora e não ao decorrer das horas, a soma dos carros nas horas, ok? Essa foi o segundo item desse mesmo texto. Observe o segundo item desse mesmo texto. Considere que n para n, variando de quanto? De 1 a 10, ou seja, da primeira hora à 10ª hora, seja uma sequência numérica formada pelas quantidades de veículos fiscalizados apenas no decorrer da hora, certo? Ou seja, da primeira à segunda hora foram 20, da segunda para a terceira 40, da terceira para a quarta 80. Aí ele prossegue dizendo o seguinte, que a realização da operação, ou seja, que Q1 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da primeira hora de realização da operação, Q2 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da segunda hora, e assim sucessivamente. A sequência QN, variando de 1 a 10, é uma progressão aritmética? Sim, é uma progressão aritmética. Correto. Muitos alunos se confundiram porque o Q ele é utilizado para progressão aritmética, para progressão geométrica. Então muitos alunos que viram aqui, ó, ele utilizou o Q, então é uma progressão geométrica. Falso. Mas não, é correto. Essa letra aqui, a gente usa o A1 para ser o primeiro termo, mas se o cara quiser colocar aí o T1 para o primeiro termo, não tem nenhum problema, certo? Tudo bem assim? Vamos a mais outra questão. Questão também desse ano, IBGE 2021. Tudo bem? Diz o seguinte, então, no desenvolvimento de uma pesquisa, Carlos, agente de pesquisa e mapeamento,
durante 20 dias consecutivos, visitou diversos domicílios distintos de acordo com o seguinte esquema. No primeiro dia de pesquisa, visitou 12 domicílios, do segundo ao sétimo, 9 domicílios por dia e do oitavo ao 20º, 8 domicílios por dia. Com base nas informações, julga os itens. Para N entre 1 e 20, observe que isso foi a segunda nomenclatura que a gente está vendo que a CESP usou no ano de 2021, certo? Essa nomenclatura é muito importante você saber. N variando de 1 a 20, ou seja, partindo do primeiro termo, que é o primeiro dia de trabalho, até o 20º termo. Tudo bem assim? Incluindo o 1 e o 20. Aí ele diz, denota-se DN a quantidade de domicílios visitados por Carlos no enésimo dia de pesquisa. Tem-se que D1, D2 até o D20 é uma progressão aritmética. Aí a gente vai observar. Ó, no primeiro dia, o D1 foram visitados quantos? No D2, quantos? No D3, quantos? No D4, vamos colocar aqui. Ó. No D1 ele visitou quantos domicílios? Está aqui, ó, 12. No D2 foram visitados quantos domicílios? Do segundo ao sétimo foram visitados quantos? 9, concorda? Aí vamos colocar aqui, né? E assim sucessivamente. Se a gente observar aqui, eu posso dizer que isso é uma progressão aritmética? Não, né? Porque a progressão aritmética eu tenho sempre que somar um número, né? Nesse caso aqui, 12 vai para 9. Ok, depois 9, 9, 9, 9. Eita, professor, é uma constante? Não, porque o primeiro é 12. E se você observar, depois ele começa a visitar quantos domicílios? 8 domicílios por dia. Então lá na frente vai voltar o número 8. Então isso não é uma progressão aritmética, falso. Vamos ao segundo tópico. Para N variando de 1 a 20, denota-se Tn a quantidade total, observa aqui, ó, quantidade total de domicílios visitados por Carlos desde o primeiro até o enésimo dia de pesquisa, tendo T1, T2 até o T20, uma progressão aritmética. Quando ele diz o total, é a soma, certo? Então, o T1 no primeiro dia foram 12, o T2 no segundo dia foram 12 mais quanto? Mais 9, que vai dar quanto? 21. O T3 foram mais 9, que vai dar 30. O T4 mais 9, que vai dar 39. E assim sucessivamente. Isso é uma progressão aritmética, você pode dizer, oxente, professor, crescendo de 9 em 9. Até vamos ver aqui, até o sétimo dia seria uma progressão aritmética. Mas veja que a partir do oitavo dia, ele não mantém a constância de 9 domicílios visitados por dia. Ele cai para 8. Consequentemente, se ele cai para 8, quebra a progressão aritmética, porque a progressão aritmética tem que ter razão constante. Teria que ser 9 do começo até o fim, do primeiro até o 20º dia. Então, é falso também. Tudo bem? Aí ele diz no terceiro e último item, no âmbito da pesquisa realizada durante os 20 dias de atuação, Carlos visitou 170 domicílios distintos. Então, eu tenho que somar, né? Vamos lá os cálculos. Não se trata de uma progressão, então eu tenho que somar manualmente. No primeiro dia foram quantos? 12. Depois, ele passou do segundo ao sétimo dia, sempre 9. Se ele passou do segundo ao sétimo dia, eu tenho que fazer 6 vezes quanto? 6 vezes 9. Aí você vai perguntar, professor, mas do segundo ao sétimo, não seria 7 no lugar de 6, não? Ó. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Então, eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 6 e não por 7, certo? Mas do oitavo ao 20º dia foram quantos domicílios por dia? 8. Então, do oitavo ao 20º são quantos dias? 13. 13 dias. Então, eu tenho que multiplicar por 8. Então, vamos fazer as contas, né? 6 vezes 9, nós vamos ter 63. 63 e 8 vezes 13. 8 vezes 3, vamos fazer aqui ao lado. 8 vezes 3 é 24, sobe 2. 8 vezes 1 é 8, mais 2, 10. 104. Quando eu somar tudo, ó, 104 mais 63, eu vou ter 167, mais 12, eu vou ter 179. E a questão está dizendo, Carlos visitou mais de 170 domicílios distintos, verdadeiro. Então veja que só tem uma alternativa verdadeira, que é apenas a 3 está correta. Alternativa A, apenas a 3 está correto. Tudo bem assim? Então perceba que a CESP no ano 2021 utilizou uma nomenclatura diferente. Então você memoriza essa nomenclatura já para ficar atento, ok? Se você gostou da nossa aula, lhe ajudou de alguma maneira, compartilhe o nosso vídeo com algum amigo, se inscreve no canal, deixa teu comentário para ajudar no crescimento do nosso canal. Tudo bem assim?
Então até o nosso próximo vídeo. Valeu!